Olá, boa tarde, meus queridos alunos do sexto ano B. Vou gravar uma videoaula para vocês, retomando alguns aspectos da pré-história, o povoamento da América e o surgimento das primeiras civilizações, ok? Vamos retomar a questão da pré-história, os três períodos, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Lembrando que o período paleolítico, os homens viviam de caça e pesca, eram nômades, se deslocavam constantemente em busca de alimentos. Então eles não tinham um local fixo, tendo em vista o não sedentarismo, né? Eles eram nômades, a caça e pesca, a coleta também, são características fundamentais do período paleolítico. Nesse período, os grupos humanos, as hordas, os bandos humanos, eles se locomovem de um local a outro em busca de alimentação, correto? Período paleolítico. Mas, no final do período paleolítico, houve o que nós chamamos de Revolução Neolítica, lembram? A descoberta da agricultura, da pecuária, a domesticação dos animais, né? E aí os contextos mudam. Nesse momento agora, os homens, os grupos humanos, eles tornam-se sedentários. A grande mudança ocorrida, uma das grandes mudanças ocorridas nesse período neolítico é a sedentarização. Ou seja, se no período anterior a característica era o nomadismo, agora é o sedentarismo, a fixação. E, obviamente, eles vão se fixar em áreas favoráveis ao desenvolvimento das atividades agrícolas. Atenção! Por isso que as primeiras civilizações, do ponto de vista histórico, arqueológico, elas se desenvolveram em regiões na qual a gente chama de crescente fértil. Crescente fértil são áreas geograficamente situadas, e aí primeiramente no Oriente Médio, onde as primeiras civilizações se desenvolveram utilizando as cheias dos rios, né? No caso o Egito, o Rio Nilo, os povos da Mesopotâmia, que nós vamos trabalhar em outra videoaula, esses povos antigos. Nós estamos nesse momento fechando o estudo da pré-história para entrarmos na antiguidade. Então, bacana, beleza? Período paleolítico, aquelas características, o período neolítico, a revolução neolítica, a domesticação dos animais e o desenvolvimento da agricultura, o que permitiu a sedentarização desses grupos humanos. Então, a partir desse momento, eles não precisam mais se locomover de um território a outro. E aí, nesse momento de sedentarização, você tem o surgimento das grandes aldeias, né? Porque esses grupos humanos agora eles vão se fixar. Ao se fixar, vão construir suas casas, suas moradias. Você tem o surgimento das primeiras aldeias, que vão dar origem às primeiras cidades. Claro que não cidades tais quais pensamos hoje, né? Com luz elétrica, com veículos, óbvio que não. Mas nessas primeiras aldeias, nessas primeiras comunidades agrícolas sedentárias, uma outra grande mudança ocorre. A descoberta do uso dos metais. O uso dos metais, o cobre, o bronze e o ferro. Foram metais fundamentais. Vou mostrar uma imagem desses homens trabalhando, esses homens pré-históricos, né? Trabalhando em objetos de metais. Veja aí, olha. Você tem aí a metalurgia, né? O que é chamado de idade dos metais. Agora você vai poder utilizar os metais, produzir diversos objetos agrícolas, de defesa, de guerra, de caça. É a chamada idade dos metais. E nesse momento das idades dos metais, você já tem um desenvolvimento agrícola, um crescimento populacional. Interessante que com o uso dos metais agora, chamada idade dos metais, ok? Tá vendo? Beleza? Essas primeiras aldeias, elas começam a produzir excedente. O que é produzir excedente? Você produz excedente, a excedente seria a sobra, além do necessário. Porque no período paleolítico, a caça, pesca e coleta, sendo do dia a dia, ela era suprir as necessidades daquele momento. Não havia como estocar alimento, não havia como guardar alimento. Agora não. Nesse período, com o uso dos metais, com o desenvolvimento da metalurgia, com o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas, houve um aumento populacional,
entre esses grupos, uma produção agrícola maior, o que nós chamamos de produção de excedente. E aí pensa, o que você faz com excedente? Hoje, você pensa, excedente, aquilo que sobra. Você vai jogar fora? Não, né? Muita gente hoje não tem o que comer. Então, na verdade, o que esses povos, esses grupos começam a fazer com o excedente? Trocas. Trocar. E aí você tem o surgimento do comércio. O surgimento do comércio se dá no período da Idade dos Metais, quando essa produção agrícola se torna excedente nessas aldeias e nesses agrupamentos humanos que são sedentários. Essa sedentarização se dá, como eu te disse, à margem dos grandes rios. E aí eles começam a trocar, você tem o surgimento do comércio. Esse surgimento do comércio, esse aumento da diversidade da produção agrícola, do crescimento populacional, faz com que haja uma necessidade de defesa, haja necessidade de grupos que cuidem da religião, que cuidem da produção. Então é interessante também que nesse período neolítico, nesse momento que as aldeias tornam-se sedentárias, se fixam, com o surgimento do comércio, com as trocas, começa a haver uma divisão do trabalho. Ou seja, alguns grupos começam a trabalhar na produção, outros grupos começam a trabalhar na defesa dessa produção, na defesa da comunidade, são os militares, e outros grupos começam a exercer o poder político. É interessante que nesse momento aí é o aparecimento do que nós chamamos de instituição Estado. E esses estados eles surgem no final do período da Idade dos Metais e são estados centralizados, onde as lideranças inclusive são consideradas representantes de deuses na Terra, né? Governos teocráticos. Nós vamos trabalhar isso numa outra videoaula. Mas ok, beleza? Relembrando o período da pré-história e aqueles 3 períodos da pré-história, isso em linhas gerais. Aí, quando falamos de pré-história, vamos pensar na pré-história do nosso continente, da América. E aí, vocês lembram? O povoamento do nosso continente, a pré-história da América, as teorias que nos permite pensar, nos permite explicar, veja lá, a presença do Homo na América. Está um pouquinho ruim aqui, mas a ideia, deixa eu ver se melhora. A ideia é pensar no Estreito de Bering, é uma das grandes teorias aqui. Olha, cadê? Teoria, aqui, ó, Estreito de Bering, né? A África sendo um berço aqui é a América, né? A África, mas que sendo berço, e esse homem atravessando da Ásia, atravessando o Estreito de Bering para povoar o nosso continente, a América. É uma das teorias possíveis que explica o povoamento do nosso continente, né? A travessia do Estreito de Bering há milhões de anos atrás, pelos nossos ancestrais, correto? O povoamento da América, veja aí no mapa. E aí no povoamento da América você vai ter uma diversidade tremenda de povos no continente. Inclusive aqui nas nossas Minas Gerais nós vamos ter a Luzia, né? Foi uma das grandes descobertas relacionadas ao homem pré-histórico da América, correto? Então é isso que nós temos até agora. Nós temos a pré-história da América, o povoamento desse continente via uma das hipóteses. Nós temos 3 hipóteses, mas uma das hipóteses é a travessia do Estreito de Bering, correto? Beleza? Legal? O que você vai fazer agora? Você vai fazer uma leitura lá no seu livro sobre esse conteúdo, se eu não me engano é o capítulo 3, 4, fazer aquelas atividades do livro. Eu vou postar outros vídeos no P+, relacionados a esse conteúdo. E a gente vai se falando, a gente vai se conversando. Na semana que vem eu vou postar um vídeo começando a discutir, a te explicar essas primeiras civilizações, chamadas fluviais, né? Em função da água, em função dos rios, naquela área chamada crescente fértil. Lembra que é uma área onde, crescente fértil, quer dizer, uma área onde o desenvolvimento agrícola foi
fundamental para o desenvolvimento dessas primeiras civilizações. Aí nós entramos no que nós chamamos de antiguidade. Claro que sabemos, lembro que marcou o fim da pré-história, foi a invenção da escrita por volta de 4000 a.C., né? Naquela divisão clássica, com as críticas subjacentes que sabemos, enfim, mas é aceito do ponto de vista de periodização o final da pré-história e o início da antiguidade, história antiga. Então, nos próximos videoaulas, eu vou explicar para vocês em relação às primeiras civilizações antigas. Hoje, então, é importante você ter clareza do surgimento do comércio, o que é a produção, produção de excedente, fundamental, a Revolução Neolítica, que ocorreu no período Neolítico, as características do período Paleolítico, e o povoamento da América, tendo a hipótese da travessia do Estreito de Bering como uma das hipóteses aí que tem sido motivo de debates, discussões, o que é o próprio da natureza do campo historiográfico, né? Nós já vimos em aulas anteriores que o historiador trabalha como um detetive, né? E aí, ao trabalhar como detetive, ele busca pistas que nós chamamos de fontes históricas, né? Que essas pistas possam corroborar, possam contribuir para a produção do conhecimento histórico. Beleza? Legal? Tranquilo? Um abraço. Semana que vem, então, vídeo aula 2, civilizações antigas. Muito bacana. Nós vamos começar a falar das civilizações do crescente fértil, e aí, obviamente, Egito e Mesopotâmia. Tá legal? Bacana, um abraço, fiquem com Deus, bom final de semana.